Hoje o Fala Direito vai falar sobre a Semana Nacional de Trânsito, que vai ocorrer do dia 18 ao dia 25 de setembro. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o Rafael Martins, que é gerente de educação de trânsito do CEMOB. Rafael, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Rafael, me diz uma coisa, como é que surge a ideia de fazer a Semana Nacional de Trânsito? Isso, a ideia, na verdade, ela vem do órgão que é denominado de CONTRAN, e ele induz a todos os órgãos que falam sobre o trânsito a trabalhar esse tema específico nessa semana. Então, é intensificado todas as ações, todas as conversas, diálogos e atividades voltadas para essa conscientização de toda a população. E o tema desse ano é Trânsito é feito de gente e gente merece respeito. Esse tema também foi escolhido pelo CONTRAN. Isso, é um tema que é escolhido pelo CONTRAN para que todo o Brasil, em sintonia, trabalhe o mesmo tema e houve-se essa necessidade de trabalhar a pessoa. Afinal de contas, o trânsito não existe se não forem as pessoas. Por isso, essa importância aí de estar fazendo as pessoas refletirem sobre essa situação de que a mudança no trânsito ela só vai ser possível se as pessoas tiverem esse respeito, se as pessoas tomarem essas atitudes e, é claro, mudar esse comportamento. E qual que é o principal problema? É a imprudência? Com certeza. Estudos dizem que cerca de 90% do total dos acidentes é ocasionado por uma imprudência, ou seja, falha humana. Independente daquilo que venha a acontecer, sempre vai existir aí uma falha humana nesses 90%. E o tema desse ano é idoso e motociclista. Por quê? Isso, a cidade de Maringá, na hora que ela pensou em planejar essa Semana Nacional do Trânsito, nós focamos, intensificamos nossas atividades mais voltadas para o idoso e também para o motociclista em virtude da própria estatística que está sendo estudada no Trânsito de Maringá. Então, houve-se essa percepção e daí o direcionamento do nosso trabalho, das nossas atividades. Falando em estatística, nós temos alguns números aqui. Até agora, agosto, foram 31 vítimas, sendo 15 motociclistas e 8 pedestres, né? É um número significativo. Isso, quando nós olhamos para os motociclistas, nós conseguimos enxergar algumas dificuldades que ele enfrenta no nosso trânsito, porque ele fica mais exposto, mais vulnerável. O único equipamento de segurança que o motociclista tem é o capacete. E o motociclista, quando ele está sobre uma motocicleta, ele não tem 4 rodas para ter o equilíbrio. Então, qualquer descuido, ele pode sofrer uma queda ou até uma fechada de algum veículo, alguns outros fatores que vai fazer com que ele acabe levando essa pior. Então, daí esse resultado aí, infelizmente, bem negativo, que nos reflete e nos conduz a, claro, voltar a nossa atenção para eles. Porque, afinal de contas, é inadmissível apenas um dos vários tipos de locomoção que nós temos no trânsito ser o responsável por mais da metade dos óbitos em acidente de trânsito na nossa cidade. Então, isso aí nos preocupa bastante. Eu acho uma coisa que é legal comentar também é que uma moto equivale por um carro. Nós vemos muitas vezes no trânsito o motociclista ali costurando os carros, né? Isso é importante ser lembrado. Sim, com certeza. A motocicleta ela tem o seu espaço para ocupar quando ela estiver numa via normal. Respeitando esse espaço nas normas de circulação e conduta, com certeza ela vai reduzir a chance de se envolver em algum tipo de acidente. Então, nós chamamos isso de direção defensiva. Queremos desmistificar essa questão de que o motociclista, o motorista tem que cuidar dele e dos demais. Não, é o próprio comportamento dele na defensiva, sempre prevendo para evitar algum tipo de acidente, realizando uma manobra que vai dar mais segurança, que vai surtir esse resultado, é claro, final de se evitar um provável acidente. E outra dúvida muito interessante, mães que têm filho, né? Se a criança é pequena, na frente dela ou atrás, como é que deve ser mantido isso? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para uma criança poder andar em uma motocicleta como passageiro, ela tem que ser maior de 7 anos de idade e ela também deverá, mesmo tendo mais de 7 anos de idade, alcançar o pé no apoio. Tendo isso, ela conseguindo se segurar sozinha, firmemente, ela poderá ser conduzida, é claro, na garupa, ou seja, a parte de trás do motociclista, do qual ela terá uma segurança maior. A criança na frente é totalmente proibido, além de inseguro. Então, muitos pais, muitas vezes, acabam tendo essa atitude, achando que, vou só até na esquina, ou eu vou tomar cuidado. Mas muitas vezes ele não se imagina que os acidentes acontecem, não às vezes pelas atitudes deles, mas por atitudes dos outros. Então, ali é um lugar inseguro de transportar a criança, por isso proibido. Quando a gente fala em idoso, vítima,
nós estamos falando do pedestre, mas e o idoso que dirige? Até que ponto ele tem que falar assim, não, ó, não dá para dirigir mais, não estou enxergando bem, meus reflexos não estão bom? É uma questão de consciência própria ou existe algo na lei que fala, ó, você tem que parar? A legislação, ela deixa claro que isso deve ser constatado na renovação da carteira de habilitação. Tanto é que a lei, ela predomina que o idoso até 65 anos, a validade da CNH dele é de 5 anos. A partir dessa idade, reduz para 3 anos. E fica a cargo do perito, que vai fazer a análise clínica dessa pessoa, em liberar ou não a habilitação para essa pessoa. É claro e evidente que muitas vezes não é diagnosticado algum tipo de situação e que daí sim parte da consciência da própria pessoa. Aí ela tem que saber qual o momento certo dela parar de dirigir algum tipo de veículo. Para você que ligou agora na TVC, nós estamos recebendo o Rafael Martins, que é gerente de educação de trânsito da CEMOB. E nós estamos falando da Semana Nacional de Trânsito, que vai ser realizada do dia 18 ao dia 25. E minha próxima pergunta, Rafael, existe alguma lei que diz que o cidadão brasileiro tem o direito de receber uma educação de trânsito? Sim, isso é previsto no próprio CTB, que é o código que nós temos, que rege o nosso trânsito, e ele separou um capítulo inteiro de normas voltadas sempre para a educação para o trânsito. Então, é um dever dos órgãos e é um direito de todo cidadão receber essas orientações voltadas para a educação para o trânsito. Falando ainda na Semana de Trânsito, nós temos uma pergunta das ruas. Olá, meu nome é Tamires e eu gostaria de saber qual é a importância da Semana Nacional de Trânsito. Primeiro, nós temos que entender que a Semana Nacional do Trânsito ela é uma semana que é comprometida a essas atividades de conscientização. Então, é nessa semana que os órgãos, todos eles, voltam sua atenção para como que está a situação do trânsito em geral. Por exemplo, na nossa Semana Nacional do Trânsito, em particular aqui da cidade de Maringá, nós teremos o lançamento do Projeto do Idoso. É um projeto que ele é contínuo, né? Então, o nosso trabalho voltado para a educação, ele ocorre durante todo o ano. Só que esse é o momento de nós intensificarmos as nossas ações. Então, esse exemplo que eu acabei de dar, que é o lançamento desse projeto de idoso, é um projeto que vai se perpetuar por todo o ano. Porém, é nessa Semana Nacional do Trânsito que toda a atenção está voltada para o trânsito. Então, não há momento melhor do que chamar a atenção da população para que elas possam refletir qual a condição do nosso trânsito e o que fazer para cada um ajudar e a colaborar para um trânsito melhor. E como é que é a receptividade do maringaense, né? Normalmente o brasileiro vê o evento e fala, isso é perca de tempo. O maringaense, como é que ele recebe isso? Ele participa? Ele vai no evento? Como é que é? Isso, nós temos experiências anteriores de que a participação ela é bem intensa. Então isso nos faz planejar cada evento, cada situação, cada atividade da maneira que possa realmente chamar cada vez mais a atenção. Então isso daí demanda um trabalho, um planejamento que com certeza vai refletir num trânsito mais seguro, uma mudança de comportamento, com certeza. Legal, nós temos mais uma pergunta. Oi, meu nome é Bruna e eu gostaria de saber, é melhor educar uma criança do que educar um adulto? A educação para o trânsito, na verdade, ela deve ser intensificada para todos. Porém, nós conseguimos enxergar um potencial muito grande, com certeza, na criança. Por quê? O adulto, a hora que você vai educar ele para o trânsito, ele já foi educado muitas vezes numa autoescola, muitas vezes na própria família, na escola também. Então, ele já vem com a formação, com o pensamento. A hora que você chega e tira ele dessa zona de conforto, de comportamento que ele tem, é mais complicado, porque é um trabalho de reeducação, um trabalho mais árduo. Enxergamos uma potencialidade muito grande ao educar uma criança, porque ela está na fase de aprendizado. Todos nós sabemos que uma criança, aquilo que ela aprende, nessa fase, ela vai levar para o resto da vida, isso se ninguém desvirtuar ela dessa ideia, desse ideal. E, além do mais, além de garantir no futuro um trânsito mais seguro, nós conseguimos resultados imediatos, porque essa criança, com certeza, chega em casa, cobra seus pais daquilo que ela aprendeu dentro de uma sala de aula, dentro de uma palestra ou através de uma peça de teatro. Então, isso tem nos fortalecido bastante a investir em educação para as crianças. Durante a semana, vai ter alguma ação nas escolas municipais? Sim, nós teremos apresentações de teatro, né, durante todo o decorrer da semana. E a maioria dos eventos que nós vamos estar participando, nós contamos com a presença também da família. Ou seja, pai, mãe, avós e com certeza a criança vai estar presente nesses nossos eventos e temos atividades especiais voltadas para ela.
Você falou no grupo de teatro, até um tempo atrás o CEMOB tinha um grupo específico. Ele ainda existe? Sim, ele ainda existe. Nós temos 3 equipes, na verdade. Uma equipe que faz inserção rápidas, de cenas rápidas nas ruas, em faixa de pedestre. As em alguns zebrinhas ali. Ótimo, elas. Teve um período que nós utilizamos eles como pardal, já tivemos ele como fantasiado de morte, para chamar a atenção da população. Tem a equipe de teatro, que atinge o ensino fundamental, e também nós temos uma equipe, na verdade um ator, que faz contação de história, daí é para as crianças do infantil, 4, 5 anos de idade, todos eles voltados com a temática para um trânsito mais seguro. A gente está falando aí de escola, mas acho que é importante ressaltar que isso é um trabalho contínuo, não é apenas uma semana. Isso, o planejamento da Secretaria de Mobilidade Urbana, né, através da Prefeitura do município de Maringá, é de criar esse cronograma, esse programa. Porque campanhas, elas são eficientes, mas duram em curto período de tempo na memória das pessoas. Agora, temos trabalhos voltados para a criança do infantil, fundamental, depois nós temos um trabalho que está se iniciando em universidade, os adultos nós alcançamos nas atividades rotineiras de rua e também através de palestras em empresas. Geralmente as empresas têm a CIPA e daí nos convida a poder estar falando sobre essa questão de acidente de trânsito e agora com esse projeto voltado para idosos. Então, como você mesmo disse, é de extrema importância que esse trabalho seja contínuo, que as pessoas consigam ter esse tema, acesso ao tema trânsito, desde criança até a fase adulta, até ela se tornar uma pessoa idosa. Já é possível falar aqui para o pessoal qual que vai ser um pouco do cronograma da Semana Nacional de Trânsito aqui em Maringá? Sim, com certeza. Nós teremos o lançamento da Semana Nacional do Trânsito, onde toda a população, toda a sociedade e as autoridades estão convidadas. Será no auditório Hélio Moreira, no dia 18, lá na Prefeitura, a partir das 14h30. Então, toda a comunidade está convidada a poder participar. E depois do decorrer da semana teremos várias atividades. Estaremos indo a locais que têm um público já permanente. Então, por exemplo, vai ter o lançamento do projeto do Idoso no Trânsito. Estaremos realizando abordagens educativas para tentar conversar e orientar os motociclistas, os motoristas. Estaremos com um evento para os motociclistas no sábado, na Vila Olímpica, onde todos também estão convidados. Na quinta-feira, eu acabei saindo da ordem, mas dá para todo mundo entender. Na quinta-feira haverá uma celebração ecumênica, também voltada para os motociclistas. Então, todo motociclista está convidado a fazer presença lá na catedral, cada um, né, com a sua fé, com a sua oração, poder estar refletindo um pouco sobre essa condição. E iremos finalizar, no domingo nós teremos atendimento no Parque Mingau o dia todo, iremos finalizar na terça-feira com um passeio ciclístico que sairá ali em frente, na verdade, na esquina da 15 de novembro com a São Paulo. Sairá uma pedalada onde todos os ciclistas receberão materiais e terá orientações aí sobre comportamento no trânsito. Bom, quem quiser mais informações, o telefone do CEMOB é 3221-8500. Rafael, e campanha na TV durante essa semana? Será feita alguma coisa? Alguma inserção? Isso, nós estamos contando com o apoio de toda a mídia para poder estar levando essas orientações. Então, essa mídia espontânea ela tem um papel muito fundamental para que essa informação chegue até a população. Então, estaremos contando com isso. É o que nós vamos trabalhar durante essa semana. Nós temos mais uma pergunta das ruas. Meu nome é Sofia e eu gostaria de saber quais as principais imprudências do trânsito e quais os motivos delas. Olha, dentro das principais imprudências que existem no nosso trânsito, o que nos chama a atenção é o abuso de velocidade. O que faz a pessoa a exercer essa ação? Muitas vezes é relacionado à pressa. Então a pessoa ela sai atrasada de casa e ela quer recuperar o tempo perdido nas ruas, acabando excedendo o limite de velocidade. E não só é a principal imprudência que acontece, como é a mais grave. Isso daí é um dado muito negativo que nós temos no trânsito. Ou seja, o maior causador de vítimas em acidente de trânsito é aquilo que as pessoas mais praticam, isso segundo as estatísticas que nós temos. Então, o abuso de velocidade é uma situação muito grave. Muitas vezes a pessoa está em abuso de velocidade e esquece que a velocidade ela vai determinar, não às vezes o cometimento do acidente, porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela está em abuso de velocidade
mas é um outro veículo que invade a sua preferência. Então ela não foi a causadora daquele acidente. Porém, ela acaba se esquecendo de que aquela velocidade vai determinar se ela irá sobreviver ou não àquele acidente. Por quê? Quanto maior a velocidade, maior é a distância de frenagem para conseguir parar o carro e evitar um acidente. Quanto maior a velocidade, maior vai ser a grandeza do impacto, podendo ocasionar sequelas e ferimentos mais graves ainda. Então, assim, nós orientamos que a pessoa, ela sempre conduza o seu veículo em velocidade compatível com a segurança. Por quê? O fato de outra pessoa ter provocado o acidente, não ela que estava em abuso de velocidade, não trará a vida dela de volta. Então, ela tem que pensar e refletir sobre isso. Fora o abuso de velocidade, que é a principal causa de vítimas de acidente de trânsito, algo que vem crescendo constantemente é o uso do aparelho celular. Segundo estatística do Detran Paraná, a cada 3 acidentes, um era provocado por distração pelo uso do aparelho celular. Então, dentre essas e outras, são as principais causas de imprudência e que acabam provocando inúmeros acidentes e acidentes muitas vezes fatais. Falando em celular e trânsito, nós vamos conferir uma reportagem feita pelo E-Paraná falando do celular e trânsito, uma combinação perigosa. A resposta da pergunta parece até óbvia. Pode usar celular ao volante? Claro que não. Hoje é complicado, né? Se pegar é multa na certa. Tira a atenção do motorista. Aí qualquer fração de segundo pode acontecer um acidente. Mas nas ruas a história é outra. Os motoristas falam ao telefone, trocam mensagens e se distraem. Quando flagrados, as desculpas são as mais diversas. GPS. No meu trabalho eu não posso ficar sem celular, né? Aí eu sempre atendo no Viva Voz, mas evito também atender no Viva Voz, né? O sinal vermelho parece a oportunidade perfeita para dar aquela conferida nas redes sociais, mensagens e até fazer uma ligação. Esta zapeada rapidinha parece inofensiva, mas não é. Isto porque leva 23 segundos para que o motorista retome a atenção para a direção. Tempo suficiente para causar um acidente. Como dirigir é uma tarefa que exige atenção concentrada, qualquer distração pode ser bastante perigosa, né? Inclusive mexer no som do carro, mexer no GPS, qualquer coisa pode nos distrair. Quando você está no celular, você acaba tendo atenção naquilo que você está ouvindo e tentando fazer a resposta, né? Conversar realmente com a pessoa. Então, aquela atenção que você deveria dar para a direção já não existe. Mas uma pesquisa de uma concessionária de pedágio questiona o motorista em relação ao celular. 52% admitem usar o aparelho nas estradas e na cidade. E 88% dos motoristas entrevistados acham que usar o celular no trânsito não é uma atitude imprudente. A velocidade que tudo está acontecendo hoje em dia, as pessoas elas acabam deixando de lado a prudência. Então as pessoas acabam preferindo responder aquela mensagem que chegou do que dirigir de uma forma segura, por exemplo. Durante o dia, durante o cotidiano, a necessidade de você usar é grande. É muita informação, é muita coisa para resolver, são várias coisas que se necessita hoje em dia do celular, mas a lei pede que você não use. Bom, nesse caso do uso do aparelho celular, acabou fomentando a gravidade e o risco de se utilizar o aparelho celular enquanto está conduzindo o seu veículo. Vale se atentar que, assim como passou na reportagem, aquela parada que a pessoa tem ali no semáforo, ela é prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que é proibido, cabe infração de trânsito, né? Porque ela apenas está envolvida no trânsito, ela apenas está ali com o veículo parado. Outra situação bem interessante que nós devemos falar é com relação à legislação. Preocupada com tudo isso que está acontecendo no nosso trânsito, em virtude do uso do aparelho celular, houve uma alteração. O que era uma multa média, dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo, tornou-se uma infração gravíssima. Então, com o fomento também da questão do WhatsApp, o uso do WhatsApp, como foi falado na reportagem, que enxerga-se muita necessidade de resolver os problemas, mas nós devemos sempre pensar e refletir com relação à questão do que é mais importante. Porque muitas vezes é um assunto importante que deve se resolver, mas nenhum desses, eu te garanto, é um assunto mais importante do que a sua própria vida. Uma pessoa, muitas vezes, ela pega o celular, tenta manter a atenção no trânsito, só que ela vai perdendo esse costume, ela vai acabar entrando em desleixo e numa próxima situação talvez ela não tenha tempo suficiente para poder evitar um acidente. Então isso daí é uma situação que acontece
como foi falado, rotineiramente, mas que deve haver essa mudança de comportamento. Para o carro, estaciona ele, atende o telefone celular, passa talvez com o passageiro atender o celular. São todas estratégias que serão suficientes para você poder evitar se arriscar no trânsito, né? Porque o maior arrependimento que existe no trânsito é depois de ter provocado o acidente. Só que daí já pode ser tarde. É melhor a gente mudar isso agora para não ter esse sentimento de arrependimento mais para frente. Então esse deve ser o comportamento. Evitar utilizar o aparelho celular enquanto estiver dirigindo. O mais correto é deixar ele guardar no porta-luva, deixar dentro da bolsa, porque isso vai minimizar a sua ação de tentar atender ele, de tentar resolver uma situação ali com o uso do aparelho celular. Na reportagem foi falado do Viva Voz. Pode ou não pode? Olha, segundo o entendimento do próprio Código de Trânsito Brasileiro, essa possibilidade ela se caracteriza como infração de trânsito. Até porque, mesmo que não aplicasse uma punição, eu sempre falo que nós devemos refletir em nossas ações de segurança. Porque a partir do momento que você pensa na sua segurança, você sempre estará um passo antes de cometer um acidente de trânsito. Ou seja, o Viva Voz ele apenas vai tirar o aparelho celular que estava junto ao ouvido e colocar o aparelho celular um pouco mais longe. A conversa é que distrai e não a mão junto ao ouvido. Então, essa conversa é que é perigosa, que deve ser evitada. Porém, se o agente de trânsito constatar que estava sendo utilizado o aparelho celular, independente se era no Viva Voz, independente se era segurando a mão ou junto ao ouvido, cabe a autuação de trânsito para esses casos sim. Rafael, e uma última pergunta é sobre o alcoolismo. Até me surpreendeu quando você falou que um dos principais imprudências é o excesso de velocidade. Eu imaginava que era o alcoolismo, porque o brasileiro ele tem uma certa aceitabilidade da bebida, né? E o alcoolismo, como é que fica hoje? Olha, o alcoolismo, realmente, estatísticas, não temos esses números aqui em Maringá, mas estatística nacional, sim, um dos maiores causadores de acidente de trânsito. É claro que quando a gente fala em excesso de velocidade, vai ter aquele acidente sem vítima fatal. A pessoa estava embriagada, mas por estar numa velocidade compatível com a segurança, não houve aquela vítima fatal. Porém, sim, causa muitas vítimas, talvez não fatais, e algumas, é claro, vítimas fatais, só que muitas vezes atrelada ao abuso de velocidade. Então, apenas o acidente provocado pela pessoa alcoolizada, às vezes não causa a vítima fatal, mas se estiver atrelado ao abuso de velocidade, sim, aí é garantido de um acidente grave, correndo o risco de se perder uma vítima. Só que, porém, por nós estarmos, igual você falou, em uma sociedade que muitas vezes acha que nada vai acontecer, que eu posso dirigir embriagada, tem pessoas até que falam que quando ela está embriagada, ela dirige melhor. Por termos essa cultura, sim, os números são muito altos. Não conseguimos mensurar isso aqui em Maringá ainda, né? Mas nós sabemos que o número é muito alto. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade e, é claro, convido a todos a participar dessa Semana Nacional do Trânsito, independente do evento que ela for prestigiar, que ela sempre será bem-vinda. Só lembrando, então, a Semana Nacional de Trânsito ocorre do dia 18 ao dia 25 e quem quiser mais informações, o telefone da CEMOB é o 3221-8500. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.